Provedor de internet precisa de um link dedicado profissional para tocar a sua operação, vocês podem contar com a Zap Telecom. Além do link deles já ter uma proteção DDoS até um limite ali, né? Eles também são um Pix. Exatamente, então você vai ter um link profissional e de qualidade para vocês atenderem os seus assinantes finais. Ah, loucos, mas aonde que eu encontro a Zap Telecom? Em qualquer lugar do Brasil. A Zap fica aqui em São Paulo, mas eles podem te entregar link em qualquer lugar do Brasil. Eles têm um cliente, cara, lá em Barra do Corda, lá no Maranhão, bem longe. Sim, cara, é longe. A gente fez até um Arruma Meu Pop lá, você pode assistir. A gente foi com todo o time da Zap lá, organizar um provedor, né? E eles podem levar esse link dedicado até você. E a Zap Telecom também é um data center aqui em São Paulo para você que tem a necessidade de ter os seus equipamentos em um local seguro. Então, conheça mais da Zap Telecom e tudo que eles podem oferecer para você, provedor de internet e empresa, aqui no QR Code que está aparecendo na tela ou também no link na descrição do vídeo. Link dedicado é a Zap Telecom. Tá com dificuldade na gestão financeira do seu provedor de internet? Cara, tá na hora de você conhecer o Fbank. É um banco digital com soluções financeiras que vai ajudar você de ponta a ponta no seu negócio. Quer receber de maneira clara do seu assinante final? Você pode contar com o Fbank. Eles têm soluções como Bolix, boleto, cartão de crédito, assinatura, até mesmo Pix. O que eu acho mais legal é a régua de cobrança, automática, que fica ali, ó, lembrando o seu assinante final. Vai vencer, tá quase vencendo, venceu, hein? Cara. Então receba de maneira clara do seu assinante final com o Fbank. Tenha toda essa gestão na palma da sua mão ou no seu computador. Vou deixar um QR Code na tela e o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem mais sobre o Fbank. Quer entregar um serviço de TV digital personalizada para o seu assinante final? Vocês podem contar com a CDN TV, cara. Já pensou você entregar um serviço de TV digital para o seu assinante com a sua cara, com o seu nome, com a sua logo? A CDN TV pode te ajudar. A CDN hoje já está em todos os estados do Brasil, já está em mais de 8 países e também pode estar aí no seu provedor de internet ajudando você a aumentar o seu ticket. Então, para você, provedor de internet que quer se destacar no mercado, oferecer um serviço de qualidade para o seu assinante final, eu vou deixar aqui o QR Code da CDN TV aparecendo na tela e eles também estão no link aqui na descrição do vídeo. Então entre em contato com a CDN TV e ofereça um serviço de TV digital com a sua cara para o seu assinante final. O provedor de internet precisa de qualquer equipamento Huawei hoje no mercado, vocês podem contar com a Celete. Eles têm as melhores condições de pagamento e vocês acompanharam aí no vídeo do nosso provedor de internet que nós compramos todos os Huaweis na Celete. A nossa OLT X2, o nosso N8000M4, eles têm outros modelos também. Então, cara, pensou Huawei, pensou Celete. A gente vai deixar um QR Code aqui na tela, é só você escanear com a câmera do seu celular ou clicar no link na descrição do vídeo para você fazer a sua cotação. E repetindo mais uma vez, é muito simples. Pensou em Huawei, pensou Celete. É indispensável que você, provedor de internet, tenha um data center de qualidade para colocar os seus equipamentos, para aumentar a vida útil e para você oferecer um serviço de qualidade para o seu assinante final, até mesmo pensando em um colocation. E quando a gente fala de data center, não tem outra, né, galera? É Multiway, que vai te atender de ponta a ponta, desde os racks, calhas, elétrica, ar-condicionado de precisão, tudo. Pensou em data center é Multiway. Hoje os maiores projetos do Brasil e fora do Brasil são feitos pela Multiway. São muitos projetos que são feitos em sigilo, então não posso falar, mas pensa nos maiores data centers pelo mundo. Sim, cara, provavelmente foi a Multiway que fez. E ela pode atender você, provedor de internet. A Multiway faz desde um rack a 10 mil racks. Não importa, até mais, né? Dependendo aí da sua necessidade. Então, traga o seu projeto para a Multiway para você fazer o seu data center. Seja para atender os seus assinantes finais, seja para colocation, bate um papo lá com os engenheiros que eles vão te atender da melhor forma. Tem um QR Code na tela e tem um link também na descrição do vídeo. É indispensável que você, provedor de internet,
tenha uma equipe de advogados trabalhando para você 24 horas por dia. E vocês podem contar com os advogados que cuidam também aqui da Lux da Telecom, cuida da nossa empresa de marketing também e também do nosso provedor de internet. Vocês podem contar com a SCHG Advogados. Eles vão ajudar vocês na parte tributária, na parte de contratos, tudo que necessitar de um serviço de advogado aí num provedor de internet, vocês vão contar com SCHG Advogados. Cara, e eu garanto, eles são bons mesmo. Então, contem com a SCHG Advogados na proteção, na gestão tributária do seu provedor de internet e, é claro, blinde o seu provedor de internet aí, cara, de 2025 para frente. Conte com a melhor equipe de advogados que existe hoje no mercado, SCHG Advogados. Tem um QR Code na tela e um link também aqui na descrição do vídeo. O mercado que mais paga e menos cancela. A gente está falando do mercado B2B. E hoje a gente vai trazer mais uma live com mais um conteúdo especial para você que é provedor de internet, técnico, engenheiro, curioso da área, com o Danilo da Delip. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, cara. Obrigado, viu, pelo convite. É uma honra estar aqui. Falar um pouquinho desse mercado aí de tempo aí que você tirou para estar aqui com a gente. Inclusive, é um novo estúdio, né? A última vez que eu vim. Você estava no outro, né? Se Deus quiser, quando você vir, a gente já vai estar... O café tá bom igual. Ah, que bom. A recepção, tudo ok? Recepção, tudo ok. Tá top. Que massa, cara. Pô, Danilo, é uma felicidade te receber. O pessoal te chama de Delip, né? É. Muita gente chama de Delip, nem chama de Danilo, né? Não. Você quer que eu te chame de Delip ou de Danilo? Pode ser Delip, Danilo, qualquer coisa. E meu nome não é Delip, né? Não é Delip, galera. Delip, mas o pessoal chama... Já acostumado, né, da empresa, tá ótimo, né? É. Pô, então fala, antes da gente começar já nesse assunto aqui do tema, que a gente falar, hoje o foco todo é em marketing voltado para B2B, né? Vocês são uma empresa especialistas em marketing, muito mais, mas eu gostaria que você falasse um pouco mais do Danilo e também da Delip. Cara, da Delip, a história da Delip é assim, a gente tinha uma agência de marketing há 9 anos atrás... E atendia todos os segmentos, desde uma padaria, um bar. E aí, um belo dia, a gente começou a atender uma empresa que vendia para provedor os rádios digitais da CI. E essa empresa veio até indicação do bar. Foi totalmente aleatório, né? Às vezes o pessoal pergunta, pô, como é que você nichou no mercado? Se eu falar para você que é planejado, é mentira. E aí, eu não entendia nada. Quando começou rádio digital, o que era? Só que eu peguei muita amizade com um cara que era engenheiro, que fazia os projetos de enlace de rádio. Uhum. E aí foi, não entendia nada. E quando deu um tempo, eu lembro que o cara que era dono da empresa, ele me chamou e falou assim, cara, estuda um pouquinho meu segmento aí, por favor, que eu não aguento mais trocar o cara de marketing, que é complexo entender. Não era nem provedor, era quem vendia para provedor. E aí eu fui entrando, fui indo nos eventos, e aí chegou uma hora que eu estava imerso ali meio que sem perceber, e aí acabou entrando uns provedores como cliente. E aí não foi algo tão planejado. Para ser bem sincero, a gente ficou meio com preguiça de estudar o segmento. Entrava uma outra pessoa que era do ramo farmacêutico. Aí falava, cara, vou ter que estudar isso aí tudo de novo, não entendo nada. Aí foi uma coisa meio natural, nossos esforços foram indo para a Telecom. E aí chegou uma hora que, tipo, acho que foi faz 8 anos, falei, vou nichar de vez e vou atender só a Telecom. Porque para treinar o time, também tem uma dificuldade muito grande quando não é segmentado. Cara, você está fazendo um trabalho com design, tem um design que está atendendo, aí o design sai. E aí entra outro, esse cara nunca atendeu o Telecom, não vai dar certo, entendeu? Então, e aí a gente segmentou dessa forma e há 8 anos a gente só trabalhava com serviço de marketing. Mas hoje o serviço de marketing ele representa 50% da Delip só. Aí a gente foi criando outros serviços conforme as dores dos clientes nesses 8 anos aí. E aí essa é a história da Delip aí, expandimos para a América Latina e a gente trabalha com provedores aí, Brasil e toda a América Latina. Caramba, pelo Brasil, para onde eu viajo, eu vejo muito das ações que vocês fazem, porque eu viajo, visito muito provedor, verdade, né? Então eu conheço muito provedor que vocês atuam com o trabalho de vocês trabalharam com figuras famosas, né? Vocês trazem pessoas famosas do nível global para
fazer apresentação para o provedor, divulgar a internet dele no bairro, na região, tudo isso ajuda. Inclusive, Isso é um trabalho de inclusive vocês. eu conheci a Loucos nessa época. Se eu não me engano, eu conheci a Loucos no primeiro evento ou segundo que eu fui de telecom. Você me deu uma camiseta, eu lembro. Conheci a Loucos naquela época lá. Uhum. Ainda estava atendendo essa empresa. E aí, de lá para cá, fui nichando, foi trabalhando uma loucura aí. Você trouxe o Tony Ramos para... É verdade. É verdade. Isso aí poucos lembram, né? A vaquinha lá com o Tony Ramos, né? Isso daí poucos lembram, né? É, cara. E, pô, não, e ali a gente já... Eu acho que ali foi o pé direito da Delip no mundo da telecom de fato, né? Porque ali você já entrou com o pé direito, já anunciando o trabalho que vocês fazem, que é para ficar, é aquele marketing que realmente é visto, né? Aquela coisa que realmente é vista, né? Porque aquele comercial foi muito marcante. Foi marcante. E de lá para cá a gente tenta, né? Na história assim da Delip a gente fazia só o trabalho de marketing, gestão de marketing, tráfego pago. Daí a gente viu, foi tendo outras dores, daí a gente montou uma produtora de vídeo para atender a própria telecom. Aí tem uma produtora de vídeo lá que a gente já fez mais de... Eu perdi as contas, mas eu acho que o ano passado foi umas 50 produções. Aí montou um time que desenvolve site. A gente viu que tinha muita dificuldade na área comercial, a gente montou uma assessoria comercial. Daí, novamente, a gente viu o mercado muito desafiador para o mercado B2B. A gente começou a estudar outras possibilidades para o provedor. E aí, ajudar provedores a fazer o que a Delip faz. Porque a Delip é uma empresa que vende para B2B. Né? Então, a gente conseguiu crescer muito, fazendo muito marketing para nós mesmos e vendendo para B2B. Eu falei, se eu pegar todo esse processo de venda de B2B da Delip, já conhecendo no mercado e colocar para o provedor como ele montar um projeto mesmo de vender internet corporativa, aí a gente começou com esse trabalho, vai fazer 1 ano, e aí tem uma assessoria lá, que é a construção desse projeto B2B. De venda de B2B. Eu comentei com você que a gente está montando o nosso provedor de internet, a ideia é atender a última milha, mas o foco principal é também atender o B2B. E eu tenho muita dificuldade, porque eu entendo muito de dentro da casa do cliente, mas eu entendo muito pouco de como eu consigo atingir aquela empresa. E a empresa são empresas de vários segmentos, vários nichos, com N necessidades diferentes, né? Então, eu já queria começar emendando a minha primeira pergunta, né? Logo antes da gente falar de como reduzir o cancelamento, o primeiro passo para o provedor entrar, né, nesse mercado de B2B? Primeiro passo, eu acredito que é muito difícil o provedor entrar no mercado de B2B de verdade, falando apenas da parte de marketing. Eu acho que a parte de estrutura, a maioria dos provedores que atende residencial, a rede é muito boa. Mas o primeiro passo para ele entrar no mercado B2B, talvez seja ele ter uma empresa focada no mercado B2B. É como se eu estivesse montando uma empresa para usar a sua rede, que só atende empresas. Porque todo atendimento é diferente, o produto é diferente, muda todo o cenário. E às vezes o provedor acredita que a empresa vai entrar lá e vai contratar, falar com o atendente dele, isso não vai funcionar. Então, os provedores que eu conheço de muito sucesso no mercado B2B, eles têm como se fosse outra empresa. É um squad, pode ficar na mesma sede, às vezes até outro nome, atendendo o mercado B2B. Então, esse seria um passo principal. A empresa entender que existe um provedor de internet especializado em internet para a empresa. Que tem um gerente de conta que vai atender ele. Tem um cara, por exemplo, você vai falar de uma internet para Se for falar internet empresarial num barracão de 2.000 metros quadrados, quem vai fazer essa venda? Entende de projeto de Wi-Fi ali em 2.000 metros quadrados? Entende um pouquinho de servidor? Se o cara for visitar o data center, ele consegue pelo menos apresentar o data center? Se não consegue fazer isso, não vai fluir a venda da internet. Porque geralmente quem vai é um cara de TI. Então, o primeiro passo na minha visão cara, você focar, ter uma marca especializada em internet para a empresa e aí pensar um squad pequeno mesmo, um time pequeno atendendo só a empresa. Hoje a gente vai montar aqui uma empresa para atender B2B. Nós temos Vamos aproveitar, galera, essa consultoria aqui, né? Inclusive, vou deixar todos os contatos aqui da Delip na descrição do vídeo. Tem um QR Code na tela para vocês também. Segue a Delip, todas as mídias sociais deles no Instagram. Tem tudo fácil para vocês acessarem e tirarem mais dúvidas. E a gente vive isso lá, né? Falando de nichar no mercado, é a mesma coisa. Eu nichei na telecom. Então, assim, a Delip hoje ela só vive a telecom.
como que a gente faz para vender para provedor? Quando o provedor entra lá, ele fala, cara, eu estou com outra ONU, por exemplo. A gente já sabe quantos mega passa, qual que é a dificuldade, qual que não é, mas de viver esse mercado, de tanto visitar. Então não adianta o provedor chamar lá e o cara nem saber o que é uma fibra, o que é um ONU, o que é um data center, o que é um CDN, que vai ter muita dificuldade de evoluir também para um fechamento. Então eu acho que é a mesma coisa a internet para a empresa. A dor de uma empresa é diferente da dor de uma residência. Entendo. Tem que treinar a equipe toda, deixar todo mundo qualificado. É tudo. Né? Desde o produto, desde a equipe, tudo. Começamos, né? Temos lá, o nosso é iFibra. iFibra, vamos ter o iFibra Empresas. Eu colocaria iFibra Empresas, né? Uma cor até diferente, talvez uma cor mais séria. Tá. Eu vi a cor do seu, tá muito bacana ali pro residencial. Eu colocaria uma cor um fundo mais platino, mais preto, ou algo diferente. Tem muitas empresas, você pega banco fazendo uma cor mais amarela, tudo, mas aí vai de gosto. Mas o cara tem que olhar para lá e falar assim, aqui é a parte de empresas. Entendi. Ele consegue diferenciar visualmente, né? Banco tem isso, vai lá no... Dá nome de Santander, banco. Você vai ver lá, Itaú Empresas. Eles vão separando, se você for dentro de um banco, vai ter o setor que é só para empresa, o setor que é conta física. Acabamos de criar aqui o iFibra Empresas, nós já entendemos, o Delip já falou para a gente que nós temos de ter uma área separada da nossa empresa para atender esse novo nicho, né, que a gente vai começar a atender. Agora, como que a gente vai adaptar essa estrutura comercial para atender as empresas? Porque é difícil, cara, igual eu falei, é difícil entender meus atendentes, sabe o que tem dentro da casa do cliente, igual você falou, roteador, um ponto de Wi-Fi só, 2 pessoas que navegam. Agora, para uma empresa, já é mais complicado. Acho que o primeiro passo é assim, ó, quando um provedor de internet ele vai ir para um bairro, uma residência, atender residência, o que ele faz? Geralmente ele pesquisa ali as ruas do bairro, ele vê se é apartamento, se é casa. Só que quando ele vai para uma empresa, ele não faz essa pesquisa. Então, é fazer um projeto mesmo de pesquisa. Aí, separar as empresas. Que tipo de indústria tem? É metalúrgica? É centro logístico? Também. Então, você começa a separar. E se você for no próprio IBGE, no chat, vai te dar quantas indústrias tem, quantos centro logístico tem, quantos escritórios tem, quantos comércios no estilo de pizzaria tem. Então, você vai separar e vai criar um produto para cada empresa. Porque a necessidade de uma indústria de 5 mil metros de barracão ou de 100 mil metros é uma, a necessidade de uma pizzaria é outra. Esse vai ter um produto para cada empresa. Seria algo parecido com o que você fosse vender internet numa casa de 1.000 metros quadrados de construção e um apartamento de 50. Não é o mesmo produto ali, não vai funcionar. Então, primeiro é fazer esse projeto entendendo e aí depois... entender que dentro dessas empresas aí, falando da área de comercial, o ponto de contato é diferente. Uma empresa com 300 colaboradores, você vai falar com um cara de TI. Uma pizzaria, você vai falar com um dono. E aí você começa produto, script de venda diferente para quem que você vai falar. E campanha também de marketing diferente para quem que você vai falar. Mas se não fazer essa separação e falar... tem um erro muito grande que os provedores cometem quando eles vão para o mercado empresarial. É colocar assim... link da internet dedicado ou semi-dedicado, tantos mega X. E aí coloca aquilo lá. Cara, quando você coloca aquilo lá, você está julgando que a empresa sabe quantos megas ela precisa, o que é um link dedicado e que tudo, e aí você só vai plugar o cabo ali e está tudo certo. A maioria das empresas, elas não sabem se é Wi-Fi, dificilmente alguém vai querer cabear, se o problema é num projeto de Wi-Fi, se é o link, se não é, se ela precisa de uma redundância de internet, do uso. Então, a hora que você se apresenta, tipo, ó, plano de internet especializado para a indústria, é um projeto de Wi-Fi, assim, assim, assado, tal. E aí a comunicação é totalmente diferente e o comercial também, né? Entendi. E o que é essencial nesse brand, né, de um provedor que vai vender para o B2B? Eu acho que o essencial no brand do provedor que vai vender no B2B é, primeiro, a região que o provedor está. Tá. Qual que é o grupo maior de empresa que tem? Pensar nisso. Então, se eu estou numa região que tem muito agronegócio e muita indústria, todo o brand tem que ser voltado para esse público. Não, estou numa região que a maioria das empresas são pequenos comércios.
o brand tem que ser voltado para esse público. Mas tem muita... Quais são os tipos de empresa que tem lá? Nós estamos no centro, onde tem muitas pequenas lojas e alguns comércios, como, por exemplo, Casas Bahia, tal, um centro assim clássico, né? E aí tem as grandes indústrias também, como metalúrgica, esses galpões com várias empresas dentro, sabe? Então é isso, não tem um nicho muito específico. Mas aí, se a gente for falar de branding, é você pensar que vai ser pequenos squads dentro do mesmo brand. Então, se você for pegar qual que é o brand de um banco quando o assunto é empresa, ele vai pegar, se ele está falando de agronegócio, você vai perceber que é um, se ele está falando de grandes empresas é outro, aí se ele está falando de comércios é outro. Então, se você está numa região ali que tem muitas indústrias, qual que seria o brand? Eu falaria muito mais de infraestrutura. Infraestrutura. Convidar o cara para ir no data center, se o data center está legal. Então, eu pensaria num brand nesse estilo e aí, por consequência, os materiais de marketing. Falar de rota, falar de redundância, porque aí é o que mais vai importar para o cara. Falar muito sobre a segurança da internet, porque o cara já está começando a preocupar sobre ataque, o cara já começa a pensar nisso. Agora, você vai num comércio, sei lá, uma lanchonete, aí você vai falar, o meu provedor ele tem uma mitigação contra ataque. O cara nem sabe o que é mitigação, nem sabe o que é ataque, e aquela estrutura que você sentiu para ele pouco importa. Então, eu falaria, agora eu vou falar de um brand para trabalhar com os comércios ali. Eu falaria muito mais sobre a velocidade do atendimento. Então, sem parar mesmo, cara, fazer um projeto pensando, cara, indústria, qual que é o produto que eu tenho? A dor do cara é essa, e aí eu vou fazer um brand de comunicação para isso. Comércio, a dor do cara é essa, eu vou fazer um brand de comunicação para isso. E pensando assim nas indústrias, igual você falou, como é que eu chego assim nesses caras? Porque eu vou... Tem um caminho da empresa, os funcionários estão indo trabalhar todo dia, o mesmo caminho que passa o CEO, o mesmo caminho que passa o cara do TI lá, enfim. E aí a gente consegue trabalhar, cara, com outdoor. O ideal para atingir uma empresa seria um tráfego pago ou o porta a porta mesmo, como um engravatado especialista chamando o responsável pelo setor. Cara, essa é a grande vantagem, né? Por isso que colocamos até o título mercado que mais paga e menos cancela, porque até hoje, toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu falo pro cara, pesquisa aí internet para empresa e vê se você acha um na sua região que está posicionado dessa forma. Que você vai entrar no site do cara e vai falar assim, ó, se você tem um agronegócio, esse é o plano para a sua empresa, se você tem uma indústria, esse é o plano, que ele está posicionado para isso. Você vai ver, raramente eu encontro uma empresa bem posicionada. E as empresas que eu encontro, que tem alguns que são clientes nossos, o cara tem 1.500 empresas na base. Porque a disputa ela não está tão acirrada para isso. Então, quase todos os meios que você faz de marketing, tá fácil trafegar, porque tem pouca gente fazendo. Marketing é um leilão. Quando eu comecei a fazer marketing para provedor de internet lá atrás, né? A gente conhece faz tempo, acho que... Sei lá, foi 2018, 2019. Por aí, Cara, eu não aguentava atender a demanda, porque só tinha eu fazendo. Hoje tem um monte de gente ali fazendo. Então, para mim, fica mais complexo trafegar. E eu tenho vários outros pontos de marketing na própria Delip. Eu faço evento aqui, eu tenho muito tráfego pago fazendo, eu levo muitos provedores para dentro da sede da Delip, eu exponho em eventos. Então, eu faço um CRM onde eu cruzo todos esses dados num BI e aí eu tenho um custo de aquisição mais barato. Mas para um provedor de internet que está trabalhando com empresas, ele vai fazer tráfego pago se for extremamente segmentado. Pensa comigo, ó. Eu faço tráfego pago para provedor. Como que é difícil acertar um nicho desse? Que é alguém que trabalha dentro de um provedor. Então, se o cara pega ali, ele sabe a região que tem as indústrias, e ele faz um vídeo no data center dele que seja. Eu podia dar várias estratégias de marketing. Vamos começar com o básico. Eu vou te mostrar todo o data center e uma infraestrutura de um provedor de internet especializado em indústria. E aí começa a falar. É específico para isso. Desde a rota que vai para sua casa, são 3 redundâncias, são CDNs, todo o processo, toda a mitigação para contra-ataque, isso e aquilo. Você vai ver que vai vir provedores que ninguém faz. Ninguém faz isso. Entendi. Ninguém vai fazer isso. Ou você vai fazer um outro vídeo falando, olha,
sobre o projeto de Wi-Fi construído dentro da indústria. Então, assim, você vai ver que ninguém... Trazer um projeto específico, é o que você falou, eu entendi. Trazer um projeto específico para a empresa, um cardápio exclusivo para a empresa. Para aquele tipo de Eu entendi o que empresa. você falou, se posicionar. Exatamente. Se posicionar e Aí se o cara ele tá com o celular dentro da empresa e ele vai ficar vendo um vídeo toda hora ali passando sobre internet para a indústria, que tá falando sobre infraestrutura, outro hora tá falando sobre ataque, outro hora tá falando sobre projeto de Wi-Fi. Aí o que vai acontecer? Uma hora o cara precisa de uma internet, você vai atender ele. Estou falando de tráfego pago, mas existem vários outros meios ali. O mercado disso é muito carente. Entendi. O que você acha que faz uma empresa trocar de provedor de internet? Dificilmente, eu sei que as empresas, elas raramente ela troca, ela está mais agregando, né? Pelo que eu vejo empresas atendendo empresas, provedores atendendo empresas, a não ser que é uma empresa pequena, claro, que consegue contratar um link só ou dois, enfim, mas geralmente as empresas acabam mais agregando links do que às vezes trocando, né? Mas na sua opinião, o que você tem visto? Você acha que as empresas trocam de link? O que fazem ela trocar esse link e ir para um outro provedor de internet? Ou as empresas têm mais agregando? Não, eu sou uma empresa, eu quero ter o Thales, eu quero ter o Delip, eu quero ter mais um. Se cair um, eu tenho mais redundâncias. Como é que você tem visto isso? Cara, a maioria das empresas, elas têm um atendimento de internet ali e o link chega lá. Como elas são poucas vezes abordadas por outras empresas querendo oferecer internet, com outros diferenciais, elas vão ficar ali se estiver funcionando. Agora, o que vai fazer uma empresa, muitas vezes uma empresa ela contrata um link de internet, chega lá o link, e aí a empresa vai crescendo e passando por modificações na própria sede. O provedor ele não tem um relacionamento próximo com essa empresa, ele não acompanha isso que está atendendo. Então, isso faz ela trocar. Porque aquele link, aquele sistema de Wi-Fi e aquela proteção de ataque, ela servia enquanto a empresa estava daquele tamanho ou naquela sede, etc. A nova dificuldade dela não serve. Então, se tem um provedor abordando ela, atendendo essas novas dificuldades e a relação com o antigo provedor é fraca, ela troca. Ela troca de internet e isso a gente vê construção. Empresas mudando de sede o tempo inteiro. Total. E vocês ajudam nessa criação? Eu vou usar a palavra cardápio, tá? Sim. Vocês ajudam na criação desse cardápio de serviços também? Sim. A assessoria de B2B da Delip, a provedor, é desde a construção da marca, aí o cara construiu a marca da empresa dele, a construção dos produtos que ele vai ter, dos planos que ele vai ter. Para construir o produto, a gente faz todo um estudo mercadológico, falando, olha, na sua região tem tantas empresas de agronegócio, tantas indústrias, tantos provedores assim. Essas empresas elas estão sendo atendidas por essas operadoras aqui ou esses provedores. Os planos são mais ou menos esses. Aí a gente vai atacar esse tipo de plano. Se a gente vê que faz sentido um SVA, a gente procura o SVA. Ajuda até na parte fiscal de cavar ali o plano com SVA que faça sentido para a empresa. Telefonia fixa, câmera funciona bastante para a empresa. E aí, depois que é feito isso, aí é feito um trabalho comercial, às vezes até de recrutamento, porque não é o mesmo atendimento do residencial. E depois que é feito isso daí, aí a gente vai para a área do marketing, que é o que a gente faz para a própria Delip, né? Entendi. O tempo inteiro voltado para a área do provedor, que é Voltado. nichar e atacando ali em tráfego pago, em vários outros meios de captação. Tem algum case diferenciado que você pode contar para a gente de alguma empresa que o provedor queria, cara, meu sonho era conseguir atender aquela empresa ou aquela indústria ou pelo menos aquelas empresas daquela região que vocês atuaram no marketing, teve um êxito assim 100%, se você puder contar algum case. Cara, não tem empresa específica. Tipo, olha, ele queria atender essa empresa, ele conseguiu. Tá. Mas a gente tem case de provedor que fez todo esse trabalho de falar, ó, eu vou criar um nome, vou para o mercado B2B, aí foi para o mercado B2B, a gente fez esse processo e começou a simplesmente segmentar as campanhas de marketing e começou a vir lead e ele começou a atender a empresa. E aí nesse bolo que estava vindo, pegou o contrato de 50 mil por mês de internet. Caramba. Entendeu? Nesse bolo que estava vindo, uma empresa ou outra viu, já pegou contrato de 50 mil de internet, 3 de 5. Cara, uma coisa que eu sempre tive curiosidade, cara, na minha, você vai me dizer se é possível ou não, na minha cabeça é muito difícil. A gente vender um link por uma empresa
pequena. Quando eu falo pequena, eu quero dizer, sabe essas lojinhas que tem numa avenida? Sim. É possível vender com um link para a empresa, para essas lojinhas concorrendo com empresas grandes, assim, né? Que vende um link de fibra normal de R$ 100. Eu consegui cobrar pelo menos 200 dessas empresas mais simples que Sim. às vezes não tem a necessidade de um link tão... Cara, mas aí é uma questão de entender a necessidade. Por exemplo, vou contar a minha experiência. A Delip mudou como cliente. Tá. A Delip, a gente estava num prédio em Sumaré, a gente foi para um prédio em Campinas. Sumaré tinha uns 150 metros, em Campinas a gente foi para um prédio de 1.000. Quando chegou no prédio de 1.000, vamos buscar a internet. Cara, poucas opções de provedores ali, aonde a gente está. Beleza. Quando você liga no provedor... Não, vou te botar link. E eu não precisava tanto de link. Eu precisava mais um sistema de Wi-Fi funcionando. Daí eu nem sabia que era link. Aí cada um fala uma coisa. Então ficou nesse rolo aí. Eu, como sou da área de telecom, um provedor amigo foi lá. Daí ele me ajudou com o sistema de Wi-Fi. Eu coloquei. Então eu fui meio que fazendo essa parte. Então assim, se eu estou pagando X e o cara me falar, você quer pagar 3X por um link melhor? Eu vou falar, mas para quê? Porque o conhecimento do cara que está lá contratando, da empresa que está é pequena. Agora, se você for fazer outra pergunta, quase todas as empresas que você perguntar de internet, elas vão ter algum problema de Wi-Fi, elas vão precisar de um outro serviço, elas têm algum problema de infraestrutura de internet. Elas vão ter. Então, se você oferecer um link mais caro, mas com uma solução que resolva o problema dele lá, naturalmente você consegue migrar o link. Porque na empresa tem uma câmera, né? Tem uma câmera, mas principalmente Wi-Fi, cara. Tá, principalmente Wi-Fi. Tenta contratar qualquer provedor próximo. Alguns provedores fazem muito bem, mas a maioria não. Numa empresa com 30, 40 funcionários. E só tenta contratar. E fala, mas cara, o Wi-Fi funciona aqui em tudo? Para ver se o cara fala assim, não, a gente faz todo o estudo e oferece um plano que o Wi-Fi funcione. Geralmente a maioria até faz, mas até você conseguir chegar nesse... Nada é muito bem desenhado. Nada é muito bem feito, assim. É muito bem explicado, vamos dizer assim, quando o assunto... Se você fizer uma lista aqui e falar, vou pesquisar o site de 50 provedores e vou tentar ver a parte de empresa e como que funciona o Wi-Fi dele para as empresas. Talvez você não encontre um ou dois que tem isso explicado. Aí, assim, o link, sei lá, é 100 megas semi-dedicado ou dedicado para 200, o cara não vai querer. Agora, a solução que resolve o problema de internet dele interna, provavelmente ele queira. Entendi. Cara, mudam muito da jornada para chegar no residencial, desde do marketing, contratação, atendimento, pós-venda, instalação, enfim, até o cara usar do empresa. Porque o residencial a gente sabe que é aquele básico, né? Cliente quer e tal. E já na questão da empresa, do B2B, como que é essa jornada da venda para a empresa? Jornada ali de ponta a ponta, sabe? Eu queria... Muda dependendo da empresa. Por exemplo, falando de venda para a empresa. Depois a gente vai para a internet. Tá. Delip só vende para a empresa. Então, assim, eu tenho uma jornada ponto a ponta de um lead que às vezes entrou em contato comigo no tráfego pago em janeiro e fecha num evento meu que eu estou fazendo na Brint. Caramba. Mas daí as pontas se fecham. Entendi. E eu vou nutrindo ele ali com vários outros tipos de relacionamento. É um longo tempo, então... Isso, é um tempo maior. Só que é preciso uma análise de dados melhor. Eu tenho, por exemplo, um BI meu lá onde eu olho quanto de LTV esse cara poderia me deixar. Então, sei lá, o cara vai me deixar 200 mil de LTV, 300 mil de LTV. Cara, compensa para mim pagar 5 mil na aquisição dele? Compensa? Então, assim, depende do tipo de cliente, muda. Se a gente está falando de um comércio menor, é até pouco parecido com o mercado residencial. Às vezes o comércio trabalha 2, 3 pessoas ali. Mas, por exemplo, se você for falar de uma empresa com 100 colaboradores, 50, 70, é uma jornada um pouco mais lenta. Porque aí envolve o link de internet, envolve a solução interna, envolve o cara conhecer sua estrutura, por consequência o ticket é maior. Então, o funil, vamos dizer assim, o funil de dados, primeiro, eu acho que é legal o provedor ter a noção desses dados em uma tela. Esse cliente está entrando aqui, qual que é o potencial dele me deixar LTV? Se ele olhar para isso,
Aí ele vai ter muito mais paciência com o lead, ele vai acompanhar muito mais. Então, é uma jornada de mais pontos de contatos até fechar o negócio. Dá para ter um relacionamento igual a gente tem, por exemplo, igual você comentou, você com o cliente, às vezes demora 3 meses, eu consigo ter esse relacionamento de 3 meses até fechar a venda. Com certeza. Vamos bater um papo, vem cá, vamos conhecer. Não, agora eu vou aí, vamos tomar um café, vamos Com conversar. certeza. Ah, cara, posso até colocar nos comentários aí um link de um cliente nosso que fez um evento para as empresas locais, colocou 30 empresários dentro de uma sala e o evento era do provedor dele, não era nada camuflado. Ele falou, cara, eu vou fazer um evento para falar de vocês de uma novidade aqui, a gente vê como pode se ajudar. Aí ele alugou uma salinha de hotel, coquetelzinho simples. Cara, foi 30 empresários lá. Que massa. E aí ele estava falando com 30 empresários e fazendo uma rodada ali de networking, tudo. Explicando tudo. Explicando tudo. E assim, um conhecendo o outro, se ajudando. E aí tinha empresas desde faturamento de 100 mil por mês, tinha empresas com faturamento de 1, 2, 3 ali. Que legal. Um se relacionando com o outro. Que legal. No mercado residencial, isso tem que ser numa escala muito maior. Uhum. Mas se você começa a fazer, fomentar esse tipo de coisa, é um ponto de contato também. Caramba. O que pesa mais na decisão, na compra ali, né, de um link? Cara, atendimento ou preço? O que pesa mais na decisão de uma empresa na hora de contratar um link? Atendimento. Atendimento? A galera acha que é preço, né? Mas é atendimento. Principalmente para quanto mais vai subindo o tamanho da empresa, é atendimento. O que eles querem? Um atendimento 24 horas? Ou ali num SLA? Cara, que depende, né? Depende do atendimento que a gente está falando. Do atendimento do comercial ou do depois. Uma empresa que ela precisa de uma internet, de uma infraestrutura de internet, ela ficar sem, para ela o dano é muito grande. Então, você pega uma empresa, fatura R$1 milhão por mês. Cara, não é de R$1.000 para R$2.000 que vai mudar a internet ali. Mas é o quanto que aquela empresa de internet entende da dor e da necessidade dela e consegue mostrar valor para ela sobre isso e se relacionar com ela. Não é extremamente o link da internet. Por exemplo, se você fizer um exercício aí de entrar no YouTube e começar a ver projeção financeira de empresa, você vai ver que quando o cara está tentando cortar, a última coisa vai para a internet numa empresa. Ele corta várias outras coisas, mas a internet é algo delicado para ele mexer ali. Nem entra na lista às vezes, né? Às vezes nem entra na lista. Mas quando eu falo de atendimento, não é só, cara, eu atendo rápido, cara, eu sou bom, eu faço isso. É o atendimento, entender do serviço e ter uma proposta de produto e marketing envolvido focado para a necessidade dele. Entendi. Então, dando um exemplo. Eu estou ali na região, eu estou numa região que tem agronegócio. Tá. O cara que atende, ele já foi numa empresa de agronegócio? Ele sabe qual que é a necessidade do cara? Se vai chegar a fibra ali, se tem uma sede, se da sede vai para outra. Ele nem consegue falar sobre isso, ele vai falar que é preço. Agora, se ele consegue trafegar sobre isso, vai ser muito mais fácil para ele lá entender e fazer um projeto. Eu tenho um provedor que estava falando de case, que inclusive fica aqui próximo. Cara, ele já cobrou R$50 mil para fazer a instalação de internet numa empresa. Caramba. Porque a fibra dele não chegava, mas ele entendia do negócio. Ele falou, cara, eu passo a fibra aí, fora a mensalidade dele. Mas era para ele chegar com a fibra. Mas ele entendia todas as necessidades do cara. Depois ele fez um projeto até de intra, passando a fibra em alguns pontos. Ele nem tinha câmera na época, que isso faz um tempo, mas ele deixou a fibra pronta para o pessoal instalar as câmeras. Tudo certinho, tudo funcionando ali para o cara. O cara falou, vou pagar, mas daí o cara começou a fazer conta. Outra empresa ia me cobrar X, outro cara ia me pagar isso para um Z. Então, eu pago para o cara, ele chegou com a fibra na empresa e atendeu. Então, esse tipo de atendimento tem muito mais valor que o preço. Entendi. Sabe o que acontece? Muitos provedores que eu visito, muitos não têm uma cultura para vender para o B2B, cara. Eles são muito bons lá para vender para o B2C. A rede é maravilhosa, né? Mas a equipe é muito boa, mas principalmente falando do dono do provedor, né? A gente conhece muitos donos de provedor e ele fala, será que eu consigo? Muito de colocar travas e dificuldades e barreiras
às vezes até mesmo imaginárias, que ele fala, não vou conseguir vender para B2B. Então, dá para mudar o provedor que está assistindo a gente, que tem essa cultura ali, não, eu não consigo vender, dá para ele transformar isso nele e na equipe dele, fala, não, nós vamos vender sim, com treinamento, com equipe técnica, porque tudo vai mudar, né? O que você falou, ele vai precisar de que o técnico prover treinamento para o técnico dele também, né? Para fazer um bom atendimento, ou contratar um técnico que entenda ali de um Wi-Fi Premium, enfim. Mas treinamento é o que mais tem hoje no mercado, né? É só o cara qualificar, querer qualificar, né? Exatamente. Cara, na verdade, Thales, eu acho que é até uma necessidade. Porque a gente observa o mercado residencial de internet cada vez mais competitivo, cada vez mais afunilando. Então, assim, dá para crescer, vejo muitos provedores crescendo, mas muito desafio de crescimento. E você, tipo assim, não é... Para aí o que você está fazendo no seu provedor e faz uma pesquisa, internet para a empresa, e depois faz uma pesquisa, internet na cidade X, que você vai ver a diferença de provedores tentando pegar o mesmo cliente de uma residência e tentando pegar o cliente de uma empresa. Às vezes você nem vai achar provedor de internet fazendo um marketing comercial agressivamente com empresa. Você não vê um operador chegando com 20 vendedores de rua abordando empresa, mas você vê ela fazendo numa residência. Então, assim, é mais... Agora, o que o cara tem de mais custoso, que a rede já tem. Entendeu? Agora, é pegar e falar assim, cara, eu gastei milhões para fazer uma rede. Você vai investir em um projeto mesmo B2B, um pequeno squad para aquilo. Às vezes tem gente dentro do seu time que consegue atender. Entendeu? E o talento está ali já, né? Às vezes está ali já. Só que é separar mesmo. Não dá para falar, não, esse cara atende empresa, também atende o residente, faz tudo. É separar. Entendeu? Mas o mais trabalhoso que é a rede, ele já tem. Já tem. Agora, eu não acho nem só que é meio que uma necessidade hoje se antecipar, porque se ele deixar para passar daqui 2 anos para começar a fazer, talvez um monte de provedor já vai estar fazendo e aí a entrada vai ficar muito mais complexa. As métricas mudam do B2B para o B2C? Mudam. O que a gente tem que acompanhar no B2B? Principalmente uma métrica que é o LTV. Né? O tempo, a receita que um cliente B2B deixa ao longo de um período ali é totalmente diferente de um cliente B2C. Tem um cara que é conselheiro da Delip, vai estar nos eventos com a gente está sempre junto, aí ajuda a gente demais nessa parte de gestão. Ele vendeu o provedor dele em 2021 por 602 milhões de reais. Não tinha um cliente residencial. Caramba. Não tinha um cliente residencial. Então, assim... Vendeu bem. Vendeu bem. Eu até brinco com ele, né? Falo, cara, como que foi, né? Às vezes a gente estava numa reunião uma vez, aí tá todo mundo fazendo pergunta inteligente, não sei o quê. Eu falei, cara, como é que foi a hora da venda? Tremeu na hora de assinar o papel, né? Mas vendeu bem. Assinou com a BIC. Deve ser mesmo, porque ele é todo simplão mesmo. Então, cara, se a gente interromper, a gente, nessa última trip, a gente visitou um provedor agora no Mato Grosso do Sul. Até acabou de sair o vídeo dele, a Freeway. É um provedor 100% focado em B2B. É igual você falou, 10, 20 anos vendendo só para a empresa. E eles começaram agora, esses dias mesmo, vendendo para o B2C. E eles tiveram que montar outra empresa. Por exemplo, outros técnicos, o processo deles já foi ao contrário. Ele falou, tá, isso não tem nada a ver. As empresas que a gente atendia, agora atendendo os clientes, a gente está perdido aqui, cara. Que a gente é especialista em empresas. Eu tenho um cliente lá que ele tem 1.500 empresas e aí ele é meu cliente em 2 provedores. E essa só atende empresas. E aí ele montou, inclusive ele vai estar num painel, colocar ele num painel no Encontro Nacional para falar disso. E aí ele montou outro provedor para atender a residência. Mas falando de métrica para a internet corporativa, tem uma métrica que é muito discrepante do B2C, que chama Cohort Retention. Que essa métrica é assim... Entrou 100 clientes para você em janeiro. Quantos % desse cliente ficou em fevereiro, em março? Então, por exemplo, se eu pegar os clientes que entraram em janeiro de 24 e eu for olhar para janeiro de 25, quantos clientes desses que ainda estão? Que é a sua retenção disso. E qual que é o LTV desses clientes apenas dessa safra ali? Então, você vai observar que no B2B, se você tiver esses dados, é muito maior a métrica.
É muito maior a métrica disso. Eu já tem clientes que... Cara, se eu for comparar o meu janeiro de 24 com o meu março de 25, 47% da base ele já perdeu. E aí ele vai pegar um LTV médio ali, tá em R$950, R$1.000, se o cara tem esses dados. Aí você pega uma empresa, ele perdeu 5% da base, 10% da base. Entendi. Então, assim, essa é uma métrica que muda muito. A métrica de LTV, ela muda muito. Eu posso agregar, consigo vender, eu já vendo para a empresa. Igual a gente faz com... Estou comparando muito com a Última Milha, né? Mas eu quero aproveitar e falar disso. Última Milha, a gente está lá, alguns provedores eu visitei, tem um setor de upgrade. Sim. A gente pode ter um setor de upgrade também para a empresa? Com certeza. Cara, a Delip é a prova viva disso. A gente tem na Delip uma meta de venda para a própria base. Tem uma frase lá que eu coloco, manter o cliente na base é uma venda. Então, para a Delip hoje é muito mais interessante vender um novo serviço para a base ou manter do que entrar outro cliente. Isso tem métrica, tem meta, tem bônus, a gente dá troféu pro cara que vende. Caramba! Porque quando você vende para uma empresa e você vai acompanhando a jornada dela, ao longo do tempo você busca outro serviço, às vezes maior do que o seu contrato inicial. No mercado residencial é complexo fazer isso. Você vendeu a internet para um cara R$100. Aí você vai colocar outro serviço de mais 100, pode até ser. Mas numa empresa, a empresa vai precisando dessas necessidades. E aí você vai colocando serviços ali dentro e assim sucessivamente. Cara, eu tenho empresas, para você ter ideia, vendeu a internet, depois entra com serviço de câmera. Tem empresas que vendem licenças da Microsoft para a empresa. Tá. Então ela vai lá na Microsoft, vira um distribuidor, então ela vai lá e agora eu te vendo as licenças da Microsoft. Já vem sistema de backup do OneDrive. Entendeu? Aí assim, eu ficaria aqui falando até vende o APABX virtual pro cara. Então assim, isso ao longo do tempo você vai colocando outros contratos. Quando você vai ver, você entrou com um contrato de 2.000, você está cobrando 10. Isso eu posso, é vantajoso eu fazer através de parceiros também. Por exemplo, eu não faço esse serviço, mas a empresa fulana aqui faz o serviço de câmeras, por exemplo. Não é minha expertise, eu já vendo o link. Sei lá, cara, chamar essa empresa para uma parceria e falar, não, vamos vender o seu serviço. Com certeza. Eu já tenho um contrato ali dentro, vem cá, vamos agregar, traz toda a sua expertise, o trabalho que você faz e vamos vender junto. A gente, por exemplo, de câmera, a gente tem muito parceiro full time. Você chamar eles para fazer esse trabalho em qualquer empresa, os caras vão e fazem, entendeu? Mas você consegue buscar outros serviços numa empresa com muito mais facilidade do que no residencial, que é uma necessidade da empresa, né? Você acha que para reduzir, agora falando de churn, a gente tem muito churn no B2C. Sim. E como que funciona o churn no B2B? Também é possível trabalhos para reduzir o churn no B2B? É só acompanhar aquelas métricas que você falou ou não? Se fosse era fácil, né? Só ficar deitado assim. Né? Vendo as métricas, ela reduzindo automático o churn. Mas falando sobre churn, eu, na Delip também tem churn, né? Normal, Gustavo, adoraria que não tivesse, seria maravilhoso. Mas tá abaixo de 2 lá. Não adoraria que não tivesse churn lá, mas assim, teve uma fase que eu passei por uma experiência na Delip falando de churn, que era, saía até hoje, assim, cara, saiu 2 clientes lá, é tiro, cara, saiu o cliente é porque saiu e não sei o quê. E aí a gente acabava mudando um pedaço da própria empresa ali pelos clientes que saíam. Só que, cara, ficava outros vários. Então você pega lá, já passou mais de 1.000 provedores, tem uns 500 provedores na base lá, e às vezes tem churn, normal, só que fica vários outros. E esses vários outros que ficam, eles vão contratando outros serviços. Então eu começava, e aí eu mudava para os clientes que saíam e desagradava para os que ficavam. E eu estava olhando só para métrica igual a maioria dos provedores olham. Entrou 10, saiu 10. Não estou crescendo. Só que, por outro lado, eu tenho acesso ao meu financeiro. O financeiro cresceu um pouco. Como é que entra e sai e cresce? E eu comecei a observar outro dado. Quem é o cliente ideal para a Delip? Quem que é o cliente com mais potencial de LTV? Então, eu peguei num BI, inclusive, isso é um serviço que a gente vai lançar na Brint, mas eu peguei no BI, eu olhei todos os clientes que estão na base, quem são os caras lá do número 1 ao 50 que mais deixaram LTV. Ou seja, mais contrataram outros serviços e mais estão com a gente há mais tempo. Ou seja, que a gente tem mais fit ali com o cliente. E aí eu peguei, tirei todas as métricas desse cliente e a hora que entra um lead eu falo, cara, esse é parecido com esse. Então, esse tem um potencial de dar muito LTV. E aí eu peguei os caras que entraram e saíram rápido.
Tá. Ou seja, esses caras entraram e saíram rápido por algum motivo, e aí eu consegui identificar. Esse cara, talvez o nosso serviço ele não está tão pronto para esse cara ainda. Pronto que eu digo no sentido a gente precisa melhorar o serviço para atender esse cara para que ele fique. E ter um papo bem transparente, cara. Talvez você entre aqui, sua experiência pode ser boa assim, pode ser ruim aqui, assado. E não tem nada a ver com o tamanho de provedor. É uma questão de entender a demanda do cara no momento e falar, cara, será que a gente vai conseguir suprir sua demanda no momento? Opa, esse perfil aqui a gente consegue suprir muito, esse daqui já não tanto. E aí explicar para o cara ou migrar ele de serviço. Às vezes o cara vem querendo contratar uma assessoria de marketing e fala, cara, o que você mais precisa agora é o comercial. Não, mas eu quero os dois. Eu não gostaria de te vender os dois, porque esse daqui não adianta, vai vir para cá e não vai resolver. E às vezes por isso que o cara saía. Então eu comecei a olhar mais para os que... por exemplo, entrou 5 clientes e saiu 5. Tá arredondando os números aqui. Tá. Mas os 5 que entraram, cara, é de potencial LTV enorme. E os 5 que saíram não eram tanto. Então é melhor eu ligar para os 5 que entraram e ver o que eu posso fazer para agregar muito mais valor para eles do que eu mudar a empresa pelos 5 que saíram. Aí falando de churn para a internet para a empresa, é a mesma coisa. Muito parecido. E você olhar apenas para o número, cara, eu tenho 2 comércios ali que me dão trabalho para atender e me deixam um LTV, sei lá, de R$3.000. Aí saiu 2 comércios. Só que eu fiz uma venda para a indústria, que é um ticket de 10 mil. Então eu vou mudar toda a empresa ou eu vou adaptar a minha empresa para atender mais indústria. E eu vou começar a me relacionar com esse cara. Ou vou fazer uma visita aleatória só para ver como é que está a internet. Eu vou falar para ele que eu quero passar na empresa dele para fazer um teste de Wi-Fi. Eu tenho um serviço de câmera. Cara, eu vou instalar uma câmera aí para você testar, sem custo. O cara já me paga 10 mil por mês de mensalidade. O que é uma câmera? O que é uma câmera, entendeu? Então, vou instalar uma câmera, eu deixo funcionando sem custo para você. E aí você vai entrando mais no cliente. Quando você vai ver, esse cara que te pagava 10 mil, ele te paga 15. E aí você teria que pegar 20, 30 clientes do outro lugar. Então, assim, eu não olho o churn como um número no mercado B2B. Eu olho o churn de LTV. Aí sim, entendeu? Aí é uma métrica muito importante de olhar. Você acha que um pequeno provedor de internet, como muitos que nós temos pelo Brasil, tem esse potencial para atender empresas também? Com certeza. Eu tive agora, nessa última trip do Mato Grosso do Sul, a gente visitou um provedor chamado Verão.net. Olha só, ele tem uma OLT EPON para 128 clientes, né? Por porta, 250, porque os bairros são pequenos lá, pequenininhas cidadezinhas também que a gente visitou. Uma portinha, cara. Uma portinha de bar pequenininha é um provedorzinho dele, Verão.net. Só que aí ele me mostrou um projeto de Wi-Fi que ele fez pro rodeio lá. Então, ele consegue atender. E aí ele cobrou também, cobrou do rodeio e também cobrou o acesso de internet, porque não tem sinal de 3G, nada lá. E ele foi o único que conseguiu levar a internet, montou todo o sistema de Wi-Fi. E o que eu quero dizer com isso é um cara que, por muitas das vezes, que eu quero dizer, o cara quando tem uma OLT dessa, ele é julgado um iniciante, um zero. O zero que eu quero dizer, começando do zero. Tá nascendo ainda. E ele já tem esse serviço que ele atende lá o rodeio da cidade dele, cara. Acho que tem... E uma coisa... Com qualidade, assim, no nível... Uma coisa legal de top. pensar... Uma vez eu tava tomando um café com um cara e ele me falou um negócio que mudou totalmente a minha visão sobre olhar para os números, assim, da própria Delip e para provedor. Quando alguém, ou seja um investidor ou um provedor está comprando outro, vamos falar do mercado residencial, que tá aí o preço um pouco mais tabelado, varia muito, mas para gerar polêmica, vou colocar que uma compra de um provedor vai ser R$2.000 um cliente. Tá ali, beleza. Residencial. Aí eu te falo, tem alguém disposto a pagar R$2.000 por cliente seu? Ou seja, o custo de aquisição dele é R$2.000. Por que o cara está disposto a fazer isso? Porque ele, no mínimo, olhou para um LTV ali de 3. Se ele paga R$2.000 no seu cliente e o seu cliente deixa R$2.000 para ele, ele não vai trocar figurinha, a não ser que você tenha uma rede que tenha outros interesses. Mas se for pela carteira, ele vai olhar e falar, cara, um LTV de 3, aí eu vou reduzir os custos daqui, porque daí eu tiro o link, faço isso, mas ele vai olhar para aquilo. Beleza. Aí às vezes você chega no provedor e fala, vamos para o mercado de internet de empresa. Eu falo, cara, se você pegar tudo com o seu comercial, marketing, tudo, você vai pagar R$2.000 para adquirir aquele cliente lá.
Aí o cara não persiste fazendo. Não persiste, ele vê aquilo como custo. Só que se ele tiver 500 empresas, às vezes um cara vai comprar aquela carteira dele de 500 empresas por um valor muito maior ao cliente. Porque o cara está vendo sempre um número final. Aí o cara olha e fala, nossa, geralmente essa empresa vai me deixar aqui 50 mil de LTV. Só que se eu buscar mais um serviço, mais 2, mais 3, em vez dos 50 mil, vai ser 100. Então eu compro o cara por o cliente, sei lá, 30 mil reais, e aí eu vou fazer esse cliente virar 100. Geralmente as compras de empresas, elas são todas olhando para uns números que o próprio cara que está vendendo ele não vê ali, nesse sentido. Então, só fechando essa questão de churning, se você olhar o churn como um único número, entrou X e saiu X, vai ser outro. Agora, por exemplo, tem provedores na nossa base, voltando para o mercado residencial, que às vezes o cara entra 100 clientes e ele perde 110. Só que a receita dele cresce. Porque o foco do marketing dele está muito mais voltado a vender novos serviços, telemedicina, câmera, etc. Então, ou seja, ele cresce de receita todo mês e ainda diminui o custo da instalação. E ele está fazendo um filtro do cliente em áreas que ele está com o market share muito lotado. No mercado B2B, a possibilidade disso é enorme, cara. Tu entra numa empresa com R$1.000 de link, aquilo ali pode virar 10 mil. Tranquilamente. Eu penso muito nisso. Eu trabalhei já com um cabeamento estruturado para algumas empresas, né? E fiz um pouco desse trabalho. E lá, estou morando em Sorocaba. Isso é verdade. Vem morar em Sorocaba. Gosto muito de lá. E lá tem muita empresa. Lá é bizarro quantidade de indústrias e empresas que tem naquele lugar. Cara, e todo dia de manhã eu acordo e falo, eu sei que aqueles computadores não estão cabeados. Às vezes estão só no Wi-Fi. Eu sei que eu podia montar uma rede de fibra ótica interna em alguma empresa daquela para algumas soluções e tirar todo o cabeamento metálico, transformar tudo em fibra ótica, fazendo a empresa reduzir energia e tal. E caramba, cara. E, cara, às vezes algumas coisas é fácil acesso. Por exemplo, a gente está falando sobre que número olhar para a empresa, qual serviço. Se você for pega a Vivo. A Vivo é uma empresa listada na Bolsa. Se você entrar lá e dar um Google, ela precisa colocar balanço. Se você comprar uma ação, fica mais fácil ainda. Você consegue ver a receita da Vivo fatiada por serviço. Tu vai ver que a internet de fibra ótica não é a dominante, não é 90% da internet de fibra ótica residencial. Você vai ver a quantidade de serviços que a Vivo tem para a empresa. Cloud, segurança em nuvem, acesso de várias outras coisas. Entendeu? Ali sendo vendido. Então, você fala, cara, peraí, tem uma empresa que compete no mercado residencial, mas tem uma fonte de receita enorme ali que está à sua disposição. Cara, tu entra lá, tu vê a receita item por item e ainda tem uma projeção do investimento de receita pelo próximo ano, no próximo mês. E para onde que vai? Isso é informação pública. Eu, às vezes, passo o final de semana inteiro. Só lá olhando. Cara, porque assim, a gente trabalha no mercado, então tem empresas lá, grandes empresas listadas na bolsa que dão os números dela de graça para você olhar. E aí você olha e fala, pô, se a empresa está falando que vai investir 50 milhões aqui, 100 milhões ali, que a receita dela aumentou comparado ao ano passado, tantos milhões num serviço de nuvem, e a gente está olhando para outro lugar, cara, não é possível que eu sou inteligente, todos eles é burro, entendeu? Não fazer também. Não faz todo sentido. Então, você começa a olhar, cara, isso provavelmente é uma movimentação de mercado que está acontecendo ali com eles. E isso é informação pública. Pública, é só o cara acessar lá e saber. A gente tem lá mesmo hoje, a própria Anatel já gera muitos dados. Sim. Claro, mais em relação ao número de provedores, enfim, mas ali já tem muitos dados, até mesmo em relação à concorrência por área, né? O cara às vezes pensa, cara, será que aquela área é interessante eu atender? Pela própria Anatel ele consegue acessar, ver os provedores que atendem aquela região, os serviços que eles estão levando, se o nível de 4G é bom, se já tem 5G, já tem 3G. A gente está indo para um patamar, mas a gente tem empresas de todos os tamanhos aqui. O cara pode montar até uma rede privada 5G. Tem muitas empresas aí montando rede privadas de 3G, 4G, 5G para outras empresas. Muito para o agro, né? Voltado para o agro. Muito voltado para o agro. Cara. Pô, eu tive agora... É que eu gosto de falar das viagens que são bem fresquinhas. Fomos na Disque Sistema também, no Mato Grosso do Sul. Lá é o agro. O cara domina no agro. Ele atende todas as empresas lá no agro. Ele colocou
banners, placas pela cidade empresa com marketing voltado pro agro. pro agro. Deu certo? Total. Ele colocou um antenona lá, Wi-Fi até 10 quilômetros na sua fazenda. Entendeu? Então, pra você Cara. ver, a comunicação é voltada pro agro. É muito bom, muito bom, muito bom. Pessoal, tá gostando do papo? Tem um QR Code na tela, tem um link na descrição do vídeo. Se você tá vendo isso aqui pelas plataformas de áudio, acessa lá o canal do YouTube da Loucos, clica nos links da descrição ou vai lá no Instagram da Delip para você fazer um bate-papo também com ele. Danilão, tem algumas perguntas aqui para você, um bate-bola, mas eu queria que você falasse um pouco mais do evento que você vai fazer. Legal. Terceiro encontro internacional de provedores de internet da América Latina. Inclusive é uma honra Mais de 200 provedores. Uma honra estar com você lá. Não sei se você... Cara, teve uma vez que a gente foi num evento, eu fui num evento, eu acho que foi 2018, e aí eu vi o Thaleson lá no stand, eu falei, nossa, um dia, cara, eu vou fazer um evento, vou levar ele lá. Porque a honra é minha, né? Ele poder me levar, imagina, acreditar no meu trabalho, confiar. Eu acho que... Eu conheço você desde 2018 e eu sempre... Cara, hoje, assim, o mercado de telecom está muito mais acessível, mas naquela época lá, não tinha quase nada e ninguém fazendo muito, oferecendo ali as coisas para o mercado, né? Uhum. E aí eu vi a galera, porque você era o cara que estava falando do mercado. Então eu vi a galera indo atrás de você no evento, porque parecia que era algo assim... Meu, você lembrou da gente, você tá falando do mercado, né? Massa. Então assim, aí passou... Cara, passou tempo, estamos em 2025 já. 7 anos, 7 para 8 anos. Cara, essa ideia do encontro internacional surgiu de eu começar a nossa vontade de proporcionar algo diferente para os nossos clientes. Então, eu queria proporcionar sempre experiências e pontos de contato diferentes com os nossos clientes. E aí, lá atrás, em março de 2024, eu falei assim, eu vou lá para a Colômbia, eu vou fazer um documentário, vou conhecer o provedor da Colômbia. Foi essa a ideia inicial. E aí, eu comecei a conhecer o mercado lá. Sou muito grato ao Wagner da Fulltime, que abriu a porta para a gente na Colômbia. A Fulltime já está na América Latina faz tempo. Uau, México, Argentina, Colômbia. E aí eu falei, comecei a falar com os provedores e eu falei, vai lá no Brasil, vamos visitar a Delip lá. Leva você nos provedores, vamos embora. Em portunholzão mesmo, espanhol ruim. Eu brinco que naquela época... O cara fala, seu espanhol era ruim? Eu falei, para ser ruim tinha que existir o espanhol. Então nem começava a ser ruim, não tem como ser ruim algo que não existia. Aí o cara falou, não, eu vou. Eu falei, cara, esse cara é muito doido, né? Ele me conhece, falou que vai e tudo. Aí beleza. Aí começou a criar um movimento de tantos provedores que eu falei, cara, eu vou fazer um evento para eles. Uhum. E aí eu fiz o primeiro encontro nacional no ano passado. Cara, foi mais ou menos umas 800 pessoas. Uau. Da América Latina veio 77, depois veio um monte daqui. Foi um dia antes da Brint. E aí, beleza. Passou, eu comecei... Aí eu expandi para lá. Eu contratei um time de ex-colaboradores do Meta, do Google, nativos. Caraca. Em espanhol, da Venezuela, do Peru, para trabalhar e atender esse time. E aí eu fui expandindo. Fui atendendo clientes da Colômbia, Costa Rica, Honduras, de lá para cá. A gente está em 11 países agora. Aí eu fiz o segundo encontro internacional, dessa vez inverso. Peguei os provedores do Brasil e falei, cara, você não quer conhecer o mercado de lá? Levei eles para Colômbia, em Cartagena, e fiz lá agora, no dia 11 de março. Uhum. Deu 330 profissionais. Oh. E aí lá eu anunciei o terceiro encontro, que vai ser agora no dia 6 de maio. É aqui. E a gente decidiu fazer um pouco diferente. Não é para um volume tão grande de pessoas... Uhum. Mas são para donos de provedores de vários países diferentes. Então, tem 11 países que vão estar presentes lá. E a ideia nossa é fazer um projeto totalmente diferente. Uhum. A gente vai colocar temas como, sei lá, churn, B2B, venda. E aí vai ter um provedor de cada país num painel e aí eles vão falar sobre como eles passam por esse desafio. Depois a gente vai misturar os provedores e eles vão ter um tempo para falar entre si. Daí vem outro painel com provedores de outros países. Tudo com tradução simultânea. Massa, cara. Entendeu? E aí a nossa ideia é essa. É uma oportunidade que a gente tem de ajudar o mercado a conhecer ali os desafios. Tem gente nesse evento também, que é o Dionísio, que é um cara que é conselheiro da Delip. Cara, ele tem 500 milhões de reais do fundo dele investido no mercado.
Então, se tem uma pessoa, vamos dizer assim, com a pele em risco para falar, cara, eu acho que o mercado vai dar bom, vai dar ruim, porque se der ruim, deu muito ruim para ele, se der bom, também. Então, ele tá lá também falando com a galera, cara. Eu acredito nisso por conta disso. Aí a gente debate temas como Starlink, 5G, e aí traz cara que vive. Né? Se o cara acredita que a Starlink ou 5G vai ter tanto problema, ele não estaria colocando tanto dinheiro. Então, o que que faz ele acreditar nisso, né? Será que... qual que é o desafio de um cara lá da Latam? Às vezes tem cara da América Latina que tem inadimplência mais baixa que no Brasil e lá não tem Pix, não tem muito cartão de crédito. Como que esse cara faz? E vice-versa. É um bate-papo franco mesmo, assim, direto, né? Parte da tarde inteira bate-papo, à noite um massa. coquetel do Coco Bambu para todo mundo lá. Olha que massa. Estaremos lá, hein? Estaremos lá. Vamos fazer a cobertura e documentar o que puder pro pessoal também, né? Vai estar Porque lá. é um evento que você não divulga ele todo, né? Você não filma ele do início ao fim e posta na internet pro pessoal ver, Não. né? É quem é selecionado, quem vai pra viver aquela experiência, É né? verdade, vai estar ali, a gente está envolvido ali, bacana. Também é uma maneira da gente receber o pessoal da América Latina, conhecer eles, fazer com tradutor simultâneo, que uma vez eu fiz 100, meu amigo, não entendia nada de nada, ninguém entendia nada. O cara falou, conheceu, eu conheci, mas entendeu alguma coisa, foi... Já não abra? Eu aí- abro. Não. Aí foi, cara, mas vai ser bacana, vai ser dia 6 de maio. Que massa. E o que puder documentar, mostrar, a gente vai mostrar tudo pra vocês no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram. Vai deixar nós filmar lá, né? Com certeza. Então tá bom. Livre acesso para Vamos filmar. filmar tudo, galera. Ó, aqui é o banheiro, tá bonito. Vou pôr você Não, para quero- falar com os provedores. Eu quero Espanhol. falar com os caras lá. Espanhol. Não, a Tainá é formada, eu levo ela. Aí, ó. A Tainá é formada, eu levo ela. Beleza. Eu tenho umas perguntas rápidas aqui pra fazer pra você. Vambora. Um bate-bola aí. Que você puder dizer em poucas palavras, pode usar o tempo necessário que você achar, tá? O que é indispensável para vender para B2B hoje? Posicionamento. Posicionamento é importante. Posicionamento. Se posicionar. Aí você deu o exemplo do cara do agronegócio. O que ele está fazendo? Isso é indispensável. Posicionamento. Um erro comum que trava a venda para uma empresa. Colocar que você tem um link de internet dedicado e pôr qualquer atendente para atender. Não vai vender. Não vende. Não vende. Fidelizar ou prospectar. Onde um provedor deve focar primeiro? Se ele não tem muito cliente, em prospectar. Depois que ele tem uma quantidade de cliente, fidelizar e aumentar a receita dos mesmos clientes. E aí colocar um setor de prospecção para trabalhar apartado. Marketing ou comercial? Quem mais influencia no B2B? Ah, um pouco dos dois. É difícil falar isso, né? Porque assim, o marketing, o comercial... Não, ele só quer, pode escolher, tô brincando. O comercial, ele quer sempre o lead pronto. Né? E assim, isso aqui é uma coisa que carrega comigo. Vendedor que precisa de lead o tempo inteiro para vender, não sabe vender. Ele está fazendo um atendimento receptivo. Vendedor não precisa nem de lead, ele cava o próprio lead para vender. Né? Se você for pegar o país mais agressivo do mundo, comercialmente falando, que é os Estados Unidos, cara, a maioria das vendas lá são feitas por ligação. É ligação ativa mesmo. Então, assim, agora, o marketing ele tem que trazer um lead cada vez com um nível de consciência mais alto. Isso que tem muito valor. Então, imagina trazer um lead que cara, tem uma internet de agronegócio. E aí eu trago um lead que já conhece da estrutura, que já viu o case, já viu o depoimento ali na mão de um vendedor. Então, o processo de venda vai ser muito mais... Eu dei até uma palestra uma vez, estava lá, marketing e vendas, o papel do líder nessa briga. Ficar um brigando com o outro, mas o papel do comercial sem o marketing vai ser muito duro. E o marketing também não adianta nada fazer marketing e o comercial não vender nada, que também não serviu de nada. Mas e aí, marketing ou comercial? Provedor pequeno pode ganhar espaço no B2B? Pode. Pode ganhar espaço no B2B tranquilamente. Perfeito. Eu acho até mais fácil ele ir para o B2B do que para o residencial. Já tá na cena, né? Já porque ele consegue ele mesmo atender um número menor de clientes e ter uma receita muito maior. E ter um atendimento mais personalizado. Perfeito.
Se pudesse dar uma dica de ouro para captar empresa, qual seria? Dica de ouro para captar empresa? É. Cria um produto para cada segmento e aí você faz uma campanha de tráfego pago voltada para cada segmento. Treina o time comercial seu para entender do segmento, não só da internet. Se é uma indústria, ele entender da indústria, se a indústria tem cara de TI, quais são as dificuldades da indústria, quem é o cliente que compra da indústria, por que a indústria usa tanto a internet, é só para falar entre si, ela faz venda via internet ou não, e aí você vai ver que é muito mais fácil. Toda empresa, ela gosta de falar com pessoas que entendem das dores dela, das necessidades do dia a dia dela. Quando ela tem que ficar explicando isso toda hora, nem sempre ela tem paciência. Uhum. Então, eu acho que é fazer esse pacotinho aí que dá certo. E funciona. A Delip deu certo até agora, né? Ticket médio ou quantidade de contratos? O que pesa mais no B2B? Ticket médio. Ticket médio é Ticket bem médio. melhor do que a quantidade. É verdade. Quem cancela menos? Pequenas ou grandes empresas? Essa é legal, hein? Grandes empresas cancelam menos. Grandes empresas cancelam menos. Cancelam menos. Perfeito. A gente falou sobre isso, né? É. A gente falou sobre isso. Qual área do provedor normalmente mais precisa evoluir para crescer no B2B? Marketing comercial. Rede, geralmente, os provedores já têm, é pouquíssimos ajustes, mas é marketing comercial. Já domina, tá tudo pronto, né? A maioria dos provedores que eu conheço, assim, cara, infraestrutura, e tô falando, comparado o Brasil com a América Latina, infraestrutura, tecnologia de rede é fantástico. Muitas vezes o cara tem uma rede. Uma vez eu fui num provedor, até brinquei, eu falei, cara, se cair a energia aí do bairro, você atende a CPFL por uma semana, de tanto gerador que ele tinha colocado. Entendeu? Então, assim, a infraestrutura do cara é fantástica. Agora, a parte de marketing comercial para B2B, que é o que mais precisa. Às vezes até pro B2C é Às difícil. vezes até para B2C. Cara, B2B é um desafio ou uma oportunidade? Oportunidade. Muito mais que um desafio. E eu falo que é uma oportunidade porque tem pouquíssimas pessoas fazendo, né? Então, assim, tudo que tem pouca gente fazendo, explorando, é uma oportunidade. Vai ser um desafio o dia que você tentar fazer e aí você está concorrendo com 10, com 15. Aí vai ser um desafio. Porque daí não é só sobre como montar o produto, não é só sobre como contratar, é sobre como fazer tudo isso e como driblar um monte de concorrente. Aí você tem um outro agravante, que é o que está acontecendo no mercado residencial agora. Então agora é aproveitar a oportunidade. Aproveitar a oportunidade e ir para cima. O que o pessoal tem que fazer para aproveitar a oportunidade? Com a Delip. Quem quiser contratar a Delip para fazer um projeto, né, de entrar no mercado B2B do zero até estar vendendo, a Delip faz. Mas eu gosto de deixar o provedor bem à vontade. É que nem eu estava falando aqui mesmo. Eu acredito que uma venda B2B, o cara tem que vir porque ele se sentiu confortável, ele viu a confiança. Então, a Delip tem um serviço, que é um projeto B2B, onde o cara entra lá. A gente faz desde o estudo mercadológico da marca, mostra como a Delip vende, BI, CRM, script de venda, marketing, site, tudo, para o cara fazer e tocar. Mas para mim, de coração, o mais importante é que a Telecom cresça, que a Delip só vive de Telecom. Então eu penso na Delip daqui a 15 anos. E para a Delip continuar crescendo daqui a 15 anos, a Telecom tem que crescer. Então, se o cara der o primeiro passo e fazendo ali, no meio do caminho, a Delip contribuir de alguma forma com ele, está tudo certo também. Eu acho que superar o desafio do segmento junto, para mim, é muito mais importante do que pegar vários clientes de forma imediata. Se o cara quiser bater um papo e conhecer, vai ser um prazer, mas se ele der o primeiro passo e a Telecom subir crescendo, para nós, a gente vai conseguir acompanhar junto, tenho certeza. Já está ganhando, né? Estamos Com ganhando. certeza, né? cara. Telecom Vamos crescer, superar o estamos desafio ganhando, junto. né? Você cresce, a Delip cresce, entendeu? E assim sucessivamente. E o provedor mais ainda. E o provedor mais ainda. Né? Daniela, eu queria agradecer, cara, mais uma vez a sua disponibilidade para ter esse tempo, para a gente bater esse papo, para você falar um pouco, né? Ter compartilhado para nós um pouco de como transformar um provedor de internet para fazer a venda B2B, vender para empresas, né? Porque é como o Danilo falou, a infraestrutura você já tem. Agora é aproveitar essa oportunidade que o mercado tem, que as empresas têm,
que ninguém tem um cardápio pronto, é o que você falou, né? Ninguém tá batendo na porta das empresas para oferecer link, mas não é só ir lá e bater na porta, né? Você tem que estar preparado, com o seu time comercial pronto, com o seu time de marketing pronto, com o seu cardápio de produtos e serviço pronto, para se a empresa fechar, você de fato honrar, porque se não honrar, já era, né? Aí não vende nem para aquela, nem para a empresa do lado, nem para outra, porque geralmente quando as empresas... Eu vi isso no Rio Grande do Sul, né? Acho que tem também. As empresas geralmente têm um conselho, né? Sim. 20 empresas ali, 40 empresas no bairro, todas se falam. Final de semana os caras se encontram para jogar, fazer um poker, e um comenta com o outro. E a mesma coisa na Telecom, né? Se rolar o papo, putz, instalei lá o provedor tal, não rolou, já era. É, isso daí mesmo. Então, aproveitar essas oportunidades. Quem quiser acompanhar a gente aí no Instagram, você vai falar @delip.oficial. Meu Instagram também, danilo.delip. E espero ter contribuído aí de alguma forma. Obrigado pelo convite mais uma vez aí, Thales. Ó, Danilo, eu quero que você volte, que você tem uma mega novidade para trazer para nós aí. Spoiler não, né? Pode dar um spoiler. Se puder. Pode dar um spoiler. Se puder. Pode É dar um você que spoiler. manda, cara. É Pode um dar projeto mega grande, né? Então, É. se puder falar para mim, é muito interessante, principalmente para quem tá assistindo também. Vai voltar aqui para falar disso com mais calma, mas que nem eu falei aqui na despedida, o nosso objetivo é que a Telecom cresça. Então, a gente está 2 anos trabalhando nesse projeto e a gente conseguiu viabilizar. A Delip vai ter 30 milhões de reais disponível para crescimento de provedores com marketing e vendas e tecnologia com um fundo de investimento que é a Naxos Capital. Então, a gente vai operar 30 milhões. Acho que é a primeira vez na história que uma empresa de assessoria de marketing vai fazer isso. Então, um provedor que ele quer fazer qualquer projeto de marketing, de assessoria, seja pagar próprio tráfego pago, fazer marca, contratar celebridade, vários requisitos. Às vezes o projeto vai lá num ano, dá 200 mil, 300 mil, trocar até os itens internos, fachada, daquilo. Ele ia ter que pagar numa quantidade de parcelas muito menor e pode parcelar em até 36 vezes, utilizando uma nova linha de crédito para o mercado de telecom. Uau! Então, a Delip vai estar com esse valor disponível para operar junto com o fundo da Naxos Capital aí. E para nós é um desafio fazer isso, mas... Não existe, eu nunca vi nada igual. Eu também nunca vi, mas é mais uma iniciativa para a gente ajudar os provedores a superar os desafios e dar mais uma opção para ele. Na prática é isso. Cara, você pode fazer tudo do jeito que você está fazendo e se você quiser, tem mais uma opção. Da mesma forma, quando o cara vai construir uma rede, ele vai lá, às vezes, e pega um recurso via turnkey em algum lugar e parcela mais. Ele pode fazer isso com marketing, caso ele queira. Nada amarrado, quer contratar um serviço dele, pode fazer da maneira convencional. Agora, quer contratar vários outros serviços, ele pode agora financiar em até 36 vezes. Até mesmo para montar um fibra empresas? Com certeza. Ele pode montar a empresa, contratar celebridade, fazer marca, fazer o projeto, pegar tudo aquilo ali, financiar em até 36 vezes e a ideia é que as mensalidades ali dos clientes vão pagando. Uau, uau. Isso já saiu no mercado, esse podcast saiu depois disso, então essa notícia já está no mercado, né? Então você, provedor, pode pesquisar mais, acessa o site social aí, todas as mídias sociais da Delip para você conhecer mais esse assunto. E aproveitar essa oportunidade, né? Porque no mercado eu nunca vi nada igual. Tá? Danilo, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, a sua disponibilidade, né? Manda um abraço para toda a equipe lá. Eu também quero gravar lá na empresa. Vamos gravar lá, vamos embora. O cara é difícil, galera. É difícil. Até para ele estar aqui hoje, porque ele não para. Eu tenho ele no WhatsApp, é o dia inteiro, cara. O cara acorda às 5 horas da manhã, vai malhar e já chega na empresa tocando música eletrônica. E aí é o mestre dos cafés. Aí reunião com a equipe, aí daqui a pouco já tá almoçando com o cliente, depois volta a missão. Cara, eu gosto. É 24 horas, né? É massa demais. Eu gosto. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Turma, você também que assistiu esse vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Essa live está disponível para você. A gente vai disponibilizar o áudio em todas as plataformas de áudio. Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Segue a gente lá também. Se você já está nessa plataforma, avalia aí em 5 estrelas. É facinho, é só você seguir o podcast e avaliar em 5 estrelas. E todos os meios de contato para você entrar em contato com o Danilo está aparecendo na tela e na descrição. Um beijo e um abraço no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.